Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber Cosme Massi, escritor, palestrante, estudioso da ciência e filosofia espírita baseada em Allan Kardec há mais de 30 anos, idealizador do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec e da Kardecpédia, uma plataforma online multilíngua e gratuita para o estudo das obras de Allan Kardec. Autor de materiais educacionais, sites, publicações e de livros espíritas que vem ajudando estudiosos a aprofundarem-se mais e melhor na obra do Livro dos Espíritos, entre todas as obras da codificação. É autor de 3 livros: A Estrutura Didática de O Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, Os Espíritos e os Homens, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. São 4 livros. Cosme Massi, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Obrigado, é uma alegria estarmos aqui para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Cosme, são 30 anos de caminhada nesta trajetória de divulgação e de elaboração de conteúdos para o Espiritismo. Quem foi Allan Kardec? Faça uma gentileza de apresentá-lo ao nosso telespectador, porque o telespectador do programa Visão Espírita são espíritas, espiritualistas, simpatizantes de outras crenças, a população da nossa região em geral. Muito bem. Allan Kardec foi um educador francês que viveu no século XIX. Ele nasceu no ano de 1804 e desencarnou no ano de 1869. Ao estudar os chamados fenômenos espíritas, quando tomou contato com esse tipo de fenômeno, que assolou o mundo inteiro no século XIX, as tão chamadas mesas girantes, ou a comunicação dos espíritos por diversos meios, Allan Kardec pôde aprofundar essas comunicações e, a partir daí, elaborar os livros fundamentais do Espiritismo. São 22 livros, mais um catálogo de livros que Kardec nos deixou, trazendo o ensinamento dos espíritos. Então, ele é aquele que foi o responsável por trazer as obras fundamentais do Espiritismo, os livros que deram origem a esta ciência, a esta filosofia, chamada por ele de Espiritismo, que contém o ensinamento dos espíritos acerca daquilo que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, como os espíritos interagem com os homens, de que maneira as leis naturais explicam este processo de interferência dos espíritos com os homens. Então, este foi Kardec, aquele que foi o responsável por trazer para nós esses ensinamentos a partir das comunicações dos espíritos. O nosso público telespectador, não conhecedor do Espiritismo, né? Quando ouve falar Allan Kardec, procura identificar um pouco de quem foi Allan Kardec. É possível, Cosme, você apresentar para o nosso telespectador um pouco mais acerca de quem foi Allan Kardec, por que chega e prepara um conteúdo tão primoroso, tão vasto como esse? Qual é a bagagem, qual é um pouco dessa história de Allan Kardec para o nosso telespectador, por favor? Veja, Allan Kardec foi um educador francês. Ele teve sua formação como educador na Suíça, na escola de Pestalozzi, lá na cidade de Verdun, e depois, ao mudar-se para Paris, montou escolas, deu cursos, foi muito respeitado na França como um grande educador francês.
mas um homem brilhante, com uma capacidade de reflexão e de raciocínio muito especial. Tanto é que, ao tomar contato com os fenômenos espíritas, foi o primeiro a perceber a importância desses fenômenos para explicar as mais importantes questões que a filosofia não havia respondido até então. Então, veja a capacidade filosófica, didática, científica desse homem, que soube, a partir dos fenômenos espíritas, construir uma ciência, uma filosofia tão bem montada, tão bem estruturada, como se encontra em suas obras. Então, de um educador aprendendo a lidar com a educação, escreveu vários livros didáticos, a um grande pensador e cientista capaz de elaborar, junto com os espíritos, uma ciência tão bem construída. Então, esta pessoa especial, eu costumo dizer que Kardec não precisa de defesa, ele precisa de divulgação, porque ele escreve tão bem, com tanta clareza, com tanta profundidade, que a gente se encanta com o seu estilo lógico e profundo de apresentar o Espiritismo. Cosme, voltando ainda um pouco a Allan Kardec, ele falava 5 idiomas? O número de idiomas é difícil ter certeza de quais idiomas que ele dominava. A gente sabe que ele dominava muito bem, está bem documentado que ele dominava muito bem, obviamente, a língua francesa e a língua alemã. Essas duas, sim, já que ele traduziu livros de uma língua para outra. Mas certamente ele dominava um pouco outros idiomas, mas não se tem dados precisos para dizer exatamente quantos idiomas Allan Kardec tinha contato ou teve conhecimento ou era versado nesses idiomas, ok? Porque o espiritismo, ao longo do tempo, com todo o trabalho que Allan Kardec desenvolveu, ele recebia muitas correspondências de vários países, né, que traziam e ofereciam subsídios que, ao longo do tempo, foram estruturando todo esse conteúdo que você acabou nos colocar. Então, a gente ouve algumas coisas, como sabemos que você é um profundo estudioso e conhecedor, é sempre bom dirimir e fazer os esclarecimentos. Por falar em esclarecimento, Cosme, quem pega o livro dos Espíritos, abre o livro dos Espíritos e vai ler, e encontra lá no livro dos Espíritos o Espírito Verdade. Está muito claro isto. E nós espíritas somos pródigos e informamos que a resposta é dos espíritos, é do Espírito Verdade. Citamos isto constantemente. Quem é o Espírito Verdade? Esse espírito verdade já está presente no próprio Novo Testamento, quando há aquela previsão admirável citada pelos evangelistas de Jesus prometendo que enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que ficaria eternamente conosco. Então, Allan Kardec, quando inicia os estudos dos fenômenos espíritas, a partir da interação pela mediunidade com os espíritos, ele toma contato, então, com esse espírito em particular. E aí ele vai relatar na revista Espírita que esse espírito é um nome próprio de um espírito. E ele chega a citar que está presente já lá nos evangelhos. Não é um conjunto de espíritos, é apenas um espírito que, ao longo do processo de interação com Kardec, nós vamos percebendo que se trata do próprio Espírito Jesus, que, como prometeu enviar o Espírito de verdade, ele viria como Espírito ajudar na elaboração deste Consolador prometido, que ele havia já dito há 2000 anos, que é o próprio Espiritismo. Então, o Espírito de verdade é o próprio Cristo que se manifestou durante muito tempo, lá no século XIX, ajudando o processo de fazer com que o ensinamento espírita pudesse chegar a todos nós por meio das obras de Allan Kardec. Além do mais, o próprio Allan Kardec vai, na Revista Espírita, colocar o Espírito de Verdade como o seu guia espiritual, esse espírito que o acompanhava e o auxiliava na elaboração do Espiritismo. Quando nós trazemos uma informação com esta característica, né, colocando que o próprio Jesus orienta, estimula e esclarece, estrutura todo um conteúdo filosófico que é o Livro dos Espíritos,
Como se posicionar diante desta questão, uma vez que dentro da obra espírita nós temos a manifestação de inúmeros outros espíritos, como nós vamos encontrar no Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos. Todos estes assessoravam o Espírito de verdade, estavam também em sintonia com este projeto. Veja, esse é um ensinamento importante que o próprio Cristo, quando esteve entre nós, nos deu. Ele pregou a sua mensagem, o seu ensinamento, mas jamais dispensou a colaboração dos apóstolos, dos discípulos, que levaram esse pensamento, que conviveram com ele. Então, nós temos o mesmo exemplo na elaboração do Espiritismo. Jesus, como responsável maior, trabalhando em conjunto com vários outros espíritos superiores, seus apóstolos, seus discípulos, aqueles que defendiam o mesmo pensamento, ajudando na elaboração do Espiritismo. É o Espírito puro Jesus nos demonstrando da importância desse trabalho conjunto, da contribuição de todos. E não só apenas espíritos superiores contribuíram na elaboração do Espiritismo. Kardec mesmo vai mostrar a importância da comunicação com os espíritos de vários níveis. Porque se você quer estudar o mundo espiritual com todos os seus detalhes, você não pode apenas conversar com as pessoas que estão num nível muito evoluído. É necessário conhecer toda a dimensão da vida espiritual. Por isso, Kardec também interagiu com espíritos imperfeitos de vários tipos, para ouvir deles como eles vivem no mundo espiritual, como é a vida espírita. Era preciso ouvir todo mundo para que o Espiritismo desse conta de apresentar o conjunto de todas as leis que regulam a vida do espírito. Então, veja a beleza de Deus, todos os espíritos contribuindo para que o conhecimento espírita pudesse chegar até nós. Não apenas o Espírito puro Jesus, mas o conjunto de seus discípulos e mesmo aqueles espíritos que ainda estavam no nível inferior, mas que trouxeram relatos importantes que ajudaram na construção dos princípios espíritas. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Esse assunto ele é um tanto instigante, porque o espiritismo surge numa época e num momento da sociedade francesa e do mundo, né, onde nós temos o iluminismo, um conflito, a ciência ocupando um espaço, a influência das religiões, da religião dominante da época, havia um certo ambiente transformador. Como posicionar o espiritismo neste contexto? Porque hoje chegamos a um outro momento e o espiritismo hoje na França, inclusive, conversávamos há pouco tempo com Charles Kempf sobre isso também, a gente observa que o espiritismo hoje é vigoroso no Brasil, mas não é vigoroso na Europa, que então o berço intelectual do mundo era Paris, né? Como situar o espiritismo neste contexto, neste momento histórico e as influências que todos estavam submetidos a este tempo? Veja, você colocou bem a questão quando você fala da importância da França, em especial de Paris, em meados do século XIX. Paris era a capital intelectual do mundo. Se Jesus, como Espírito de verdade, prometeu o envio de uma doutrina que pudesse responder às mais graves questões da humanidade,
era fundamental que essa doutrina surgisse no meio propício para que ela pudesse ser divulgada para o mundo inteiro. Foi o que aconteceu no século XIX. Allan Kardec formula uma estatística dos espíritas em 1868, um ano antes de sua desencarnação, para mostrar que o espiritismo estava em todos os continentes. Kardec chega a afirmar que haveria entre 8 a 10 milhões de espíritas no mundo lá no ano de 1868, em todos os continentes. Então, para que o espiritismo pudesse alcançar a dimensão mundial, era fundamental que ele surgisse naquele contexto histórico do século XIX, em especial na cidade de Paris. E era necessário que ele surgisse naquele momento do século XIX, em que as doutrinas materialistas estavam tomando conta do pensamento intelectual, porque o pensamento espiritualista não era apoiado em bases experimentais, em bases filosóficas racionais que resistissem às críticas dos grandes pensadores materialistas. Então, era necessário que, naquele contexto, surgissem, então, os fenômenos espíritas como nunca. Embora os fenômenos espíritas sempre aconteceram na história da humanidade, eles se intensificaram no século XIX para que esse espírito especial, Allan Kardec, pudesse desempenhar a sua missão de, ao interagir com esses fenômenos, formular uma ciência, uma filosofia tão bem construída como foi a ciência e a filosofia espírita. Por isso, ele pôde alcançar o mundo, porque os seus textos didáticos, bem escritos, com lógica, apoiado na experiência da mediunidade, fez com que ele percorresse o mundo. Por isso, o espiritismo toma conta de todos os continentes, estando presente em todos eles, embora, claro, no número ainda pequeno de pessoas, mas principalmente das classes mais esclarecidas do mundo inteiro, que conheciam no século XIX o espiritismo. De lá para cá é uma questão de história, todos os conflitos, porque passou a Europa, todas as crises que a humanidade está vivendo, mas o espiritismo permanece aí vivo. E quem estuda Kardec percebe a grandiosidade dessa ciência, dessa filosofia, que é a expressão da verdade acerca dos espíritos e suas relações com os homens. Como uma boa ciência, uma boa filosofia apoiada em leis naturais, ela vai durar para sempre. Cedo ou tarde, a humanidade, quando se interessar em aprofundar esse tipo de fenômeno, vai encontrar nas obras de Allan Kardec a construção bem feita, a construção adequada para a compreensão desses fenômenos. Cosme, o Espiritismo exige de todos nós muito. E nós estamos vivendo um momento de profundas transformações sociais. Que contribuições o Espiritismo pode oferecer para que a gente entenda esses processos? Porque nós não podemos desconectar o Espiritismo da realidade social e de todas as suas mudanças. Então, como o Espiritismo, que é trazido pelo Espírito de Verdade, que você já nos esclareceu, que é Jesus, como é que nós podemos entender tudo isto pelo olhar espírita, né? E como entender Allan Kardec nesse contexto? Como é que nós conseguimos nos posicionar? Muito bem, veja, quando a gente estuda o Espiritismo a partir das obras de Allan Kardec, nós percebemos algo muito simples. Nós estamos vivendo num mundo que Kardec e os Espíritos chamam de provas e expiações. O mundo em que a esmagadora maioria dos espíritos que habitam esse mundo são o que Kardec e os Espíritos chamaram de espíritos imperfeitos da terceira ordem, em que predominam as paixões ruins, o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, a ambição, o interesse material é mais forte, o domínio da matéria sobre a alma é muito forte. O indivíduo tem dificuldade de enfrentar essas paixões ruins. Então, ao Espiritismo cabe mostrar àquele que estuda que ele é um espírito imortal, que ele não é esse corpo que acaba com a morte, ele é um espírito que prossegue em sua jornada, em sua caminhada, e que cabe a ele aproveitar esta passagem rápida por um planeta de provas e expiações, a fim de aprender a praticar aquele ensinamento moral
que Cristo já nos deixou há 2000 anos. Então, o grande compromisso do espírita nesses momentos é sempre o compromisso de botar em prática na sua vida, seja privada, seja pública, o ensinamento espírita, mostrando que esse pensamento lúcido dos espíritos superiores é o pensamento mais adequado para a construção de uma felicidade, seja na Terra, seja na vida espiritual. E que não há outra equação que vá resolver os problemas sociais do mundo que não seja a equação da vivência moral. Não há solução para o mundo se nós não botarmos em prática as leis morais trazidas pelo Cristo, explicadas sem nenhum tipo de obscuridade pelo Espiritismo. Nessas obras claras de Allan Kardec, em que ele nos mostra a importância de viver esse ensinamento moral para a construção de um mundo feliz. E o homem fica experimentando utopias, fica experimentando propostas que não passam pela transformação moral. Essas propostas nunca vão resolver os conflitos humanos, as dificuldades sociais. O homem só vai ser feliz na Terra ou em qualquer lugar se aprender a praticar a lei de justiça, de amor e caridade, como apresentada por Allan Kardec, e que foi sintetizada na expressão de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto não botarmos em prática esse ensinamento moral, continuaremos aí fazendo experiências sociais, sem lograr êxito, sem conquistar um mundo de paz e de felicidade que todos almejamos. Então, a moral se faz necessária hoje, como se fez sempre. A gente precisa botá-la em prática e não ficar apenas no nível do discurso moral. E cabe ao Espiritismo, coube ao Espiritismo demonstrar que esta moral se apoia em leis naturais. Não é a opinião de uma pessoa, mas ela é determinante para a felicidade dos espíritos, seja nesta vida, seja em outra existência. E os fatos espíritas mostram isso, quando os espíritos vêm relatar que aqueles que vivem esta moral são mais felizes, seja aqui, seja nas existências futuras. Por isso que em todos os tempos, né, Jesus faz um marco divisório na história da humanidade, e o que ele fala vale antes dele e depois dele. É algo interessantíssimo, né? E que o Espiritismo explica isso. Porque antes do Espiritismo, você poderia dizer que era apenas a opinião de um profeta, de um grande homem. Com o Espiritismo se demonstrou que Jesus é um espírito puro, não é único no universo. Espíritos puros existem inumeráveis no universo. E o que é o espírito puro? É aquele que expressa, seja no pensamento, seja na atitude, as leis de Deus. Então não há nenhuma surpresa de que o pensamento de Jesus fosse a verdade, porque é a expressão da própria lei natural. Então, por isso o Espiritismo explica que Jesus é importante para todos nós. Por isso o seu pensamento nunca passará, porque se ele é espírito puro, e se o espírito puro expressa no seu pensamento e na sua conduta a lei de Deus é eterna como o próprio Deus. Então não há nenhuma surpresa para o Espiritismo que a moral que o Espiritismo chega, não a partir dos textos evangélicos, o Espiritismo não partiu do Velho ou do Novo Testamento, ele partiu de leis naturais, estudando os fenômenos espíritas, estudando a interação com os espíritos, chegou-se a uma moral apoiada nessas leis naturais. E é claro que essa moral coincidiu com a do Cristo, não é nenhuma surpresa, porque se são leis naturais que o Espiritismo obteve a partir dos fenômenos espíritas, se Jesus, como espírito puro, também expressa a lei natural, era óbvio que a coincidência entre a moral proposta por Jesus e a do Espiritismo está justificada a partir da própria ciência espírita. Sabe que, Cosme, nós espíritas, né, nas nossas casas espíritas, nas nossas atividades, na divulgação do espiritismo, né, citamos, explicamos, apresentamos e temos que nos referendamos a partir de Jesus, porque esse ícone, essa marca, essa presença vai dar a base moral para o qual precisamos e devemos apoiar, porque se torna audível para muitos, você não acha? Claro, porque nós vivemos numa sociedade que é fundamentalmente cristã. É claro que se você vai para uma outra sociedade,
e esse indivíduo começar a estudar os fenômenos espíritas, aprofundar-se nas obras de Kardec, nessas leis naturais que regulam a vida do espírito, mesmo ele não sendo cristão, não tendo lido ou conhecido o pensamento de Jesus, ele vai chegar a esta moral espírita. E é claro que se depois ele se interessasse por estudar o cristianismo, ele descobriria que a moral que o espiritismo está propondo, apoiando-se essa moral na ciência espírita, no estudo dos fenômenos, ele concluiria que a moral coincide com o pensamento do Cristo. Mas veja que esta moral é independente de qualquer cultura, porque ela se apoia numa lei natural, ela não veio de uma cultura cristã, ela veio de uma cultura de lei natural, do estudo de fenômenos naturais, que se chegou à lei de Deus. Então, não é à toa que vários pensadores das mais diversas correntes culturais, quando apresentaram a lei de Deus, claro que há uma coincidência entre aquilo que o Espiritismo propõe e várias pessoas propuseram também, porque estamos tratando das leis naturais, que são verdadeiras e valem para todas as culturas, para todas as sociedades. Cosme, o programa Visão Espírita caminha célere. Nós estamos chegando ao término desse primeiro programa, já avisando o nosso amigo telespectador, telespectadora, que a conversa com o Cosme Massi continua no próximo programa Visão Espírita. Cosme, para finalizar esse primeiro programa Visão Espírita, que você tão gentilmente está nos apoiando e trazendo e fundamentando muito a presença de Allan Kardec, do seu estudo, nós te pedimos que você deixe para o nosso telespectador e telespectadora uma mensagem de esperança, de otimismo e de fé. Todos nós, quando refletimos sobre o que estamos vivendo, o que a humanidade está passando, muitas vezes nos sentimos inseguros, preocupados, com medo, com receio. O que o Espiritismo nos mostra é que nós somos uma alma imortal. Nós não somos esse corpo, estamos transitoriamente nesse corpo. Por mais que sejam as dificuldades, o espírito permanece, ele continua. E estamos aqui na Terra para crescer, para aprender, para nos amarmos, para descobrirmos como é fundamental para a felicidade de todos esses princípios morais que Jesus nos legou. Então, se nós aprendermos a colocá-los em prática no dia a dia, no interior da nossa família, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade em que a gente vive, nós vamos passo a passo construindo uma sociedade melhor. E Deus, ao saber disso, nos legou esses grandes missionários, esses grandes pensadores que vieram nos trazer o ensinamento necessário para a construção de uma vida feliz. Sejamos, então, otimistas, mas o otimista que trabalha, que executa, que realiza, que busca fazer o bem, praticar o bem em qualquer contexto de vida que ele esteja vivendo. E se a gente vive no bem, pratica o bem, não há por que ter medo de nada, confiar em Deus e prosseguir no trabalho no bem. Agradecemos o Cosme por essa entrevista, por essa mensagem e queremos convidar o amigo telespectador a fazer um bem para si. Leia, estude, conheça o conteúdo espírita, conheça o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Tenho certeza que lhe fará muito bem. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.